Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos conversar sobre conversar. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Assa Software, ou não. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Acessoft. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Olá, pessoal. Prazer conhecê-los. Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Rodolfo, sou CEO e fundador da WeClever. Rodolfo, até para a gente, para os nossos ouvintes poder aprofundar e se conhecer um pouco mais, primeiro fala um pouco mais do Rodolfo Reis, né? Como é que você chegou aí a fundador da WeClever, e depois fala um pouco mais do que é a WeClever, cara. O que nós estamos falando aqui, como é que é essa empresa que você está na frente aí liderando? Acho que eu sou empreendedor há uns 20 anos quase. Tive aí algumas startups, quando nem o pessoal falava que era startup, sabe? Acho que quase todas deram muito errado nesses últimos 20 anos, todos os negócios relacionados à internet, tecnologia, aprendendo muito com esses erros e com os acertos. Fundamos a WeClever em 2020, eu e meus sócios, com o objetivo principal, que é conversas convertem. E aí acho que a gente pode falar muito sobre isso, né? O que é essas conversas convertem? Não, com certeza. E vem cá, antes de você empreender com a WeClever, você já empreendia há muitos anos, né? Então, no caso, você já fundou outras empresas, passou por outras empresas também na área de tecnologia. Como é que... Conta pra gente um pouco da sua história aí. Diogo, eu sou engenheiro de computação, de formação. Antes disso, acho que desde 95, 94, programando e mexendo ali na época de BBS, a transição para a internet, né, conexão de escada, enfim. Eu sempre gostei muito de programar e de estar dentro desse universo. Depois que eu me formei, eu trabalhei num emprego, vamos dizer assim, mais convencional, e eu descobri que definitivamente aquele ambiente um pouco burocrático não era para mim, e eu comecei a empreender, errando muito sempre negócios relacionados à tecnologia, à internet. E, cara, tive, sei lá, umas 4, 5 empresas, deram todas muito errado. E aí, por volta de 2011, eu tive uma Ad Network. Eu não sei nem se vocês lembram ou sabem o que é uma Ad Network. Aquelas empresas que entregam aquele monte de anúncio que a gente vê, sabe? Naqueles sites que pula anúncio. Sei. Pra tudo quanto é lado. Tem muita tecnologia para acontecer aquilo. Você fazia aquilo, né? Muito bem. Você foi o cara que fez o ADBlock existir nas nossas vidas? Talvez eu tenha contribuído para desenvolver, cara, e tem uma complexidade que me deixava muito satisfeito de desenvolver, porque como que a gente mostra o anúncio certo para a pessoa certa? É um grande desafio em segundos, né? Enfim, a gente teve muito êxito, foi o primeiro negócio que começou a dar certo, e me apaixonei por mídia, né, por marketing digital, quando essa palavra não era sinônimo de guru, de coach, etc. Acho que tem uma diferença. Vamos vender uns cursos. Tu não vai vender nenhum curso aqui hoje, não, cara? Não vou, cara. Não vou. As coisas deram muito certo. A gente chegou a ser uma das maiores ad networks, empresas de entrega de anúncio na internet, e ali por volta de 2013 as coisas estavam indo muito bem, só que a empresa ficava em São Paulo, eu ficava no interior de Minas, inclusive sou no interior de Minas, só que de Poços de Caldas, estou aqui nesse exato momento. E fazer isso que a gente está fazendo aqui em 2012 era impensável, cara. A gente tinha, os negócios aconteciam, né, cara a cara. Ou cuspia na mão e apertava, ou não tinha negócio. Online não ia dar, não. Até 2012. Até a tecnologia, né, cara? Não era tão evoluída para isso, né, cara? Não, tinha. Vocês lembram? Acho que era aquela tecnologia da Cisco, Webex. Webex. Eu sei que a gente começou em 2009 aí, cara, e para você ter ideia, a gente tinha que fazer. Na época, a gente já nasceu com a ideia de empresa remota, né? A gente é uma empresa completamente híbrida, no caso, a Access Software. E, cara, basicamente, a gente tinha que, quando a gente falava, vamos fazer um Webex, a gente tinha que explicar
que era o Webex para os clientes. E aí a gente tinha que mandar tutorial para instalar, e tinha muitas empresas que, não tinha porta aberta, não podia fazer a reunião, porque o Faro bloqueava e assim por diante. E o Web o quê? Aí tinha a concorrente, que é a GoToMeeting, né, lá atrás, foram as duas pioneiras, né, nesse ramo aí, com a Cisco Webex e a GoToMeeting da época da Citrix, né? Depois ela acabou vendendo essa unidade. Mas foi uma época que realmente não era fácil tentar trabalhar de forma remota e fazer reuniões remotas, mas era caro, longe, né, cara? Era bem caro. Ó, eu abri um artigo aqui de 2013 com um dado revelador, dizendo que em 2012 42% da população brasileira de alguma forma acessou a internet. Eles foram numa lan house, foram em algum lugar e acessaram, cara. 42%. Cara, a gente está mal acostumado com o ritmo das coisas, cara. Acho que as coisas tomaram uma proporção que a gente não esquece, porque se a gente for parar para pensar, faz só 10 anos, cara. Sim. E sim, era impensável fazer isso que a gente está fazendo, e em suma, eu ficava indo e voltando, eu ficava a semana toda em São Paulo, num momento super crítico da minha vida, que minha filha ia nascer. Ou na verdade ela tinha nascido, ela estava com 1 ano. E eu ficava nessas indas e vindas. E quando eu chegava aqui na sexta-feira, o que eu mais gostava de fazer com ela era ler para ela. Porque a experiência de leitura, principalmente quando você fala com crianças, né, crianças que ainda não são alfabetizadas, não é sobre ler, é sobre contar uma história, dela estar ali vendo a pessoa, quase que uma encenação. E aquilo era muito legal. E, obviamente, como empreendedor, eu falei, cara, isso aqui tem negócio. Bateu aquilo, eu falei, cara, isso aqui tem um negócio. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com isso e tal, eu não posso deixar esse momento mágico aqui. Bom, dessa primeira ideia, em 2014... para ser mais exato, 15 de maio de 2014, nasceu a Leiturinha, um clube de livros infantis, que hoje, muito provavelmente, é o maior clube de assinatura da América Latina, com próximo de 200 mil assinantes. Eu gastei um dinheirinho lá, viu? Eu ia falar isso aqui, cara. Gastei um dinheirinho, né? Gastei um dinheiro na Leiturinha. Muito bom! Isso é uma coisa muito bacana, que, assim, tem uma coisa muito legal, que eu também fui um desses pais que sempre li muito para minha filha, porque eu tinha uma ansiedade muito grande dela começar a conversar comigo. Demora até rolar um diálogo, o diálogo engatar, entendeu? Então você quer interagir, você quer trocar ideia, então você precisa construir as ideias que você vai trocar, né? Você não consegue bater um papo sobre, como é que foi seu dia? Não é por aí, né? Então a leitura e esse mundo imaginário que você começa a construir na criança permite criar pontes de comunicação muito fortes. Isso é muito legal. Aproxima, né, Anderson? Aproxima a família, né? E isso era muito legal e era muito do que a gente queria. Eu falei, cara, como que eu mostro para todo mundo que isso é legal e que é possível fazer? Então, esse modelo de assinatura, ele era muito forte fora do Brasil, e ainda muito incipiente aqui, e não tinha outro modelo. Quando a gente pensou, eu e meu sócio, que a gente poderia criar isso como um projeto paralelo, como um hobby. Eu vi aqui no seu LinkedIn que você já chegou a ser partner ali da Play Kids, né? Que é outro aí que, eu também já gastei a grana lá também com meus filhos. Principalmente eu tô com agora em fase de 2, 3 anos, e aí é uma solução essencial ali para jogos educativos, realmente. E aí, cara, essa ideia de leitura, de fazer a leiturinha, é algo também sensacional, que para quem é pai, que nem eu acho que não tem como a gente não se apaixonar por essa ideia. Eu gosto de ler, sou apaixonado em leitura, e os meninos de hoje em dia, cara, se a gente não tiver ferramentas igual leiturinha aí, os meninos
não vão ficar aí vítimas do YouTube Kids, o que tá na tela, né? Porque vão ler cada vez menos. Isso aí é algo que a leiturinha, eu acho que tá aí para se propor, né, cara? E você falar que fez isso como hobby, igual você tava falando aí, eu fiquei impressionado. Conta pra gente essa aí, cara. Era hobby, Diogo, porque a gente falou, cara, se tudo der certo, a gente vai ter meia dúzia de assinantes que são todos amigos, os parentes, etc. E é isso. Que a gente tem o clubinho do livro ali, vamos dizer assim. No mínimo, a gente tem o clubinho do livro ali. Exato. Nossa, né? E aí, a gente cresceu muito, acho que a gente construiu uma marca muito forte, obviamente, no segmento de pais e de pais de crianças de 0 a 12 anos. E a gente cresceu tanto que 2 anos após a nossa fundação, a Movile adquiriu a empresa. Então, imagino que era um hobby. 1 ano depois, eu já estava full time e eu tive que sair da minha ad network, da empresa de mídia, e eu estava 100% focado em construir uma marca relevante para o público que a gente atendia. E isso deu muito certo. Por que a Movile, né? A Movile, né, super conhecida. Pra quem não sabe, né? Pra quem, dona do iFood, exato, um monte de coisa aí. Pra quem não sabe, gente, é a dona do iFood, entendeu? Da Simpla e etc. Então, só pra dar o quão grande se tornou o negócio, né, Rodolfo? Isso. E eles eram donos de Play Kids. Play Kids era a primeira spin-off deles que tinha dado super certo, estava se tornando um negócio global de fato. A tese deles batia muito com a nossa, Diogo, e aí eu vou responder diretamente a sua pergunta, que é importante, o online não compete com o offline. O que é mais importante dentro desse contexto é o uso correto e de maneira sábia desse tempo que a gente gasta. Então a gente acreditava que a união do offline, que era a leiturinha, com online, fazia muito sentido, e fez. Essa união deu muito certo, a gente construiu uma das maiores plataformas de conteúdo infantil do mundo. Eu acabei me tornando sócio de Play Kids e responsável por toda a parte de aquisição e retenção de clientes e de criar essa marca com todo esse apelo e próximo dos clientes e relevantes para eles. Então, isso tudo foi ali em 2017. Em 2018, a gente criou um game também pensando o que mais que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode adicionar dentro dessa jornada de experiência das crianças. E a gente acabou criando um game chamado PKXD, que hoje deve estar próximo de 40 milhões de crianças que utilizam no mundo. Uau. Isso se tornou uma outra empresa, que é a Afterverse. Então, pô, Rodolfo, você chegou aqui no início aqui falando que um monte de empreendi, um monte de coisa que não deu certo. Você já falou que um monte de coisa que deu certo pra caramba, né, cara? Você chegou bem modesto aqui pra gente, se apresentando aqui as outras empresas, e eu querendo tirar dele as informações, já tinha visitado aqui o LinkedIn, deixa eu tirar as informações dele aqui, cara. Sensacional, muita coisa bacana aí pra contar, hein, Rodolfo? Mas a gente pode focar no que deu errado, e deu muita coisa errada. Eu tenho certeza. A gente empreende também aqui, a gente sabe como é que é. Mas o importante é você focar no que deu certo, né, cara? E agora vamos lá, cara. Como é que a WeClever surgiu? De qual necessidade? A gente viu aí o ChatGPT popularizando a inteligência artificial, ou melhor, dando mais acesso à população em geral, à inteligência artificial, modelo GPT, né? Como é que surgiu essa ideia? Quando é que foi? Como é que é essa pensamento assim de vamos empreender nessa área, que eu acho que é por aqui que o caminho vai? Isso tudo que eu contei para vocês de leiturinha, Play Kids, de Afterverse, aconteceu muito rápido, deu tudo muito certo. E no final de 2019, enfim, quando você faz a venda de uma empresa, você sabe que em algum momento você vai precisar se afastar, né? Você vai sair desse cargo de executivo. Eu tinha esse cargo de CMO, e eu saí. E quando eu saí, muita gente veio me perguntar, Diogo, cara, como que a leiturinha deu certo? Porque se a gente for parar para pensar, eu acho que todo mundo aqui vai ter muita dificuldade de falar de 5 clubes de assinatura com mais de 100 mil assinantes. Não existe, é muito difícil. O modelo de assinatura,
ele é muito difícil, ele é muito complexo, né? Ainda mais se a gente for falar de uma assinatura física. Existe um grau de complexidade gigantesco. Desde logística, né, cara, até como é que o repertório não é simples, não. O pessoal acha, não, vamos fazer. Não. Você tem que surpreender o cliente todo mês, você precisa manter ele na base, satisfeito, medir isso, como é que você gera essa recorrência. E eu comecei a notar, e uma das coisas que a gente fez e faz muito bem é conversar com o nosso cliente. A gente fazer isso de maneira genuína. Lá no começo, eu queria ouvir dos clientes por que eles não compravam, né? Por que eles estavam entendendo sobre a nossa proposta de valor. Então, por exemplo, coisas tão simples quanto um cliente que começava a jornada com a gente de compra, na época de leiturinha, né? Estou falando especificamente de leiturinha, ele abandonava a jornada. Processo, o carrinho ali, abandonou. Eu pegava o telefone, ligava para o cliente, falava: olá, eu sou o Rodolfo, sou fundador Irmão, da por leiturinha. que você não passou teu cartão? Eu vi aqui, tava tudo certo. Pô, desistiu da compra por quê, cara? Vai aqui com a mãozinha esperando cair a moedinha e você não passou o cartão, cara? Olha, juro que não era assim. Nem era com esse objetivo. Como que foi? Eu ligava e falava assim, exemplo, sei lá, Anderson, eu sou o Rodolfo, sou fundador da Leiturinha, e o que as pessoas achavam um negócio meio, ficavam um pouco assustadas. E eu conversava de uma maneira genuína, eu falava: eu quero entender o porquê, será que eu comuniquei errado? Será que a proposta de valor ela foi entendida? Será que a gente está comunicando corretamente na nossa página? E sabe o que começou a acontecer? Isso virava um bate-papo de pais, sobre maternidade, paternidade, isso gerava conexão. E aí que veio, conversas convertem. E aí eu falei: cara, é isso. Então quando a gente entende a dor do cliente, quando a gente ouve ele genuinamente e se propõe a movimentar, a conversão ela vem naturalmente. É até um negócio muito legal, porque assim quem não conhece Leiturinha, fui lá cliente, né? É um produto muito bem cuidado, né? A embalagem de vocês, aquele barbantinho, foi ideia sua aquilo? Eu acho aquilo demais, cara. Assim, é todo Você né, sabe uma que tem um presença. perfume, você já viu que tem um perfume que é específico, até hoje é o mesmo perfume, que a gente pensa Então, em todos os aspectos, né? essa coisa toda, muito bem pensada. Aí, pô, legal. Você foi até lá na ponta, peraí, essa conversa aqui, essa linhazinha, você conseguiu identificar uma última coisa que faltava para complementar, que era realmente a conversa, né? Essa proximidade, que ao mesmo tempo a internet possibilitou negócios tomassem proporções globais, as maiores empresas do mundo são empresas que de alguma forma estão ligadas à tecnologia, ao digital, à internet, ela distanciou de alguma forma. Como que a gente cria essa proximidade, esse calor humano, né? E a gente construiu isso de uma maneira muito assertiva. Bom, saí da operação. Continuo, inclusive, até hoje como sócio, acompanho, não tem nenhuma cadeira executiva mais. E aí, o que eu pensei? Falei: cara, tem uma dor aqui, que é como que a gente aproxima marcas, empresas de clientes através de conversas. E aí, Diogo, enfim, eu estou te respondendo aqui então vamos construir uma plataforma que aproxima, que utiliza exatamente essa frase: conversas convertem. Então, como que eu olho para as jornadas do cliente, dos nossos clientes? Então, vamos chamar de clientes da WeClever, as empresas e o consumidor. Então, como que eu aproximo o consumidor das empresas? Em 2020, então, eu saí no final de 2019, 3 meses depois já estava com o CNPJ da WeClever e começando a construir 3 meses depois, cara, assim, construindo essa tese, né? Apaixonado E muito desde o pela dor. início, você tinha a ideia de envolver inteligência artificial, ou a ideia começou como uma questão de mais de bot, como é que foi a ideia inicial lá em 2020? O Diogo, zero bot. Por quê? Sempre foi ali realmente usar a inteligência mesmo artificial.
nada de inteligência artificial. Não, Mas aí ele você queria botar gente para conversar, não era isso? Exato, calma, eu vou chegar lá, exatamente isso. Ele ia Então, botar um vamos monte lá. de gente conversando, cara, porque venda, conversa é o que tá faltando. Eu logo saquei o que o cara quis fazer. É isso, porque olha Você só, criar uma para pra plataforma pensar. pra gente conversar com gente, entendi. É isso. Então por quê? Vamos lá. Bot até então não gera experiência nenhuma. Duvido que alguém Não, aqui utiliza bot e fala assim, puta que experiência boa. vou comprar. Mentira. Não, é terrível. É sempre Mentira. ruim, né? É ruim, é muito ruim. Ah, dá escala? Tá. É. Escala resolve algum problema específico? Resolve algum problema específico. Gera experiência? Não, não gera. Até Então, certo ponto é legal. Até certo ponto é. Se for muito básico, é legal. Mas cê chega num nível, cara, que você precisa de um contato humano, que é um cara que vai ouvir a tua dor e vai resolver o teu problema. É o tal do convert. Se for algo muito simples, legal, mas passou disso, cara, é deficitário, não é uma boa experiência. E aí, Anderson, literalmente isso. Então, como que eu crio uma plataforma onde eu tenho consultores que ajudam as empresas com a nossa metodologia, com aquilo que a gente acredita? No começo, 2020, não era inteligência artificial, eram consultores, pessoas que ajudavam as empresas. A gente chegou a ter mais de 500 pessoas aqui com a gente. Eu tava pensando nisso, porque tinha que ser gente pra caramba, né? E eram consultores exclusivos para cada empresa que a gente atendia. E, cara, a gente tem resultados incríveis. Um é, por exemplo, o NPS do atendimento. O NPS do atendimento era 93, tipo, muito alto. Né? Ou seja, gerava experiência, Sensacional. tinha essa proximidade. Né? E, cara, qual que é a variável que fez com que os unicórnios ou as grandes startups se tornassem unicórnios, se tornassem grandes startups? E o principal fator que pouca gente fala sobre e comenta é o timing. É estar no lugar certo, na hora certa, quando todo mundo precisava daquilo. Se você pegar o exemplo do Uber, do Airbnb, que surgiram ali na crise de 2008. Né? Então, os grandes negócios, eles vieram de momentos de um momento ruim de economia. Então, a gente tinha construído tudo isso, e aí, eis que em 2022, a gente já acompanhava muito de perto a inteligência artificial generativa, que é um segmento dentro da inteligência artificial. E aí, a gente foi um dos primeiros beta testers da OpenAI, que é a plataforma, que é a empresa dona do ChatGPT. A gente já vinha testando isso internamente e a gente viu a qualidade. Aquele problema do bot não existia nesse modelo, porque ele conseguia, de fato, ser uma conversa O mais próximo possível do ser humano, né, cara? Exato. É isso. E é realmente assustador como funciona, né, cara? Ele consegue conversar. Essa que é a palavra. Consegue conversar. E quando a gente testou, e aí as empresas abriram as APIs, a gente já estava pronto para conectar a nossa plataforma. E quando a gente conectou, começamos a fazer algumas transições de alguns clientes, e aí os resultados foram surpreendentes. A gente teve a mesma taxa de conversão com que havia com humanos. Exato, com um NPS que é a experiência. Aí agora, galera, a técnica fica arrepiada aqui, porque assim, vamos lá, você é bom de argumento, você me faz querer cheirar um pacote, entendeu? Eu tenho que cheirar o pacote que eu não lembro o cheiro do pacote. Aí você vem falar, pô, você conseguiu fazer essa transição suave, smooth, as pessoas nem perceberam que agora estão conversando com um robô. Mas o que você fez? Você jogou o histórico das conversas com um banco de dados para esse robô. Aham! Rodolfo, mas conta pra gente aí então, cara, como é que é o segredo dessa questão de simplesmente a OpenAI, né, a inteligência artificial por trás ali da WeClever, funcionar para atender empresas, né? Porque imagina hoje que, o pessoal que usa ChatGPT
tem todo mundo hoje quase tá tentando, já fez alguma brincadeira, um teste, e sabe que eles não vão saber informações de banco de dados ali de dentro da empresa, não vai ter informações para poder responder aquelas questões, né? Relacionadas, vamos supor que você está dando um suporte a um cliente e aí ele tem um KB gigante, ele tem uma perguntas e respostas. Tudo isso tem que ser passado e treinado. Como é que funciona essa AI conversional aí para empresas, cara? Eu vou tentar ser um pouco genérico aqui para ficar ilustrativo, que é como que funciona. A gente estava até falando agora há pouco sobre utilizar a base histórica. E é exatamente assim que funciona quando você utiliza a tecnologia do OpenAI. Quando a gente olha para o ChatGPT, e aí, dando um passinho para trás, né, que ele é um segmento, né, que a gente chama de inteligência artificial generativa, que, dado um conteúdo, ele tem a capacidade, o algoritmo, de criar novos conteúdos, né? Então, o ChatGPT, inclusive ele, até o Threads, foi o aplicativo da própria Meta, foi a plataforma que atingiu mais rápido a quantidade de 100 milhões de usuários. O Threads roubou, né, cara? Ele usou o Instagram, não vale. Porra, você falou agora. Roubou muito, né, cara? O Threads roubou pra caralho, cara. Assim, ó, clica aqui que você agora, no seu Instagram, Gol de mão. usuários do Instagram, velho. Mas aí você pega o que você tem, né? Igual o Bard do Google. Vamos usar o que a gente tem lá, pô, milhões e milhões e trilhões de terabytes de dados disponíveis. Vamos usar isso, com certeza. Então, faz sentido. E no caso ali, ele é feito para responder e para sempre gerar conversa. Quando você vai para uma empresa e você aplica as APIs, aquele conceito de gerar conteúdo, tem uma coisa muito importante que é o prompt. O que é o prompt? É como que você define o limite daquela IA que vai atender uma empresa específica. Então, isso aqui ele tem que ser muito bem modelado. Então, eu não vou dizer, Diogo, que tem um segredo por trás disso. Tem uma tecnologia que utiliza uma outra tecnologia para falar, olha só, dado esse contexto que o meu cliente está trazendo, que um usuário está trazendo, eu preciso olhar para a minha base histórica e eu só posso responder sobre isso. Então, o que a WeClever faz é modelar um prompt, eu estou sendo aqui simplista de fato, para falar, se o cliente me trouxer essa dúvida, eu vou olhar para esse banco de dados e para esse histórico. E baseado nesses dados que eu tenho acesso, eu vou responder sobre isso, isso e aquilo. Se o cliente me perguntar sobre outras coisas que fogem disso, eu não posso responder. E é claro que eu estou trazendo de uma maneira mais educativa, mas tem um grande desafio aqui que a gente passa. Qual é a intenção por trás de uma conversa? Alguém já viu uma conversa do ChatGPT ter fim? Não tem fim. Por quê? Porque ele é feito para conversa... que para de conversar com ele. Não tem fim. Mas enfim, você para. Agora, quando você vai para a empresa, eu preciso resolver a dor de um cliente que está me procurando ali dentro daquele canal de conversa, do WhatsApp, por exemplo. Então, a gente desenvolveu a nossa plataforma, a gente identifica dentro do contexto de conversa o começo, o meio e o fim. Porque eu preciso dar um fim para esse cara, eu preciso endereçar para ele, eu preciso resolver a dor desse cara. Se você identificar qual o objetivo do contato, você consegue perceber quando aquilo foi satisfatório, né? Quando você concluiu a conversa. E eu tenho que tabular essa conversa, porque o cliente, empresa, ele vai ter acesso a um dashboard e ele vai ver todas as conversas. Imagina que tem clientes nossos que tem 1.000 conversas, 5.000 conversas por dia, e ele tem que olhar todas isso de uma maneira macro, com indicadores, para falar assim, dessas 1.000 conversas, 20 eu concluí com sucesso, 20%. E outras eu não concluí, ou concluí com sucesso, mas foi recusa. O cliente ele não quis concluir a ação que era proposta. Então, em linhas gerais é isso, é a gente usar algoritmos e tecnologia para entender a intenção de uma conversa e utilizar uma base de aprendizagem histórica. E aí a primeira fase da WeClever, onde a gente tinha pessoas, caiu que nem na luva, porque eu tenho base de aprendizado e eu sei o que as pessoas falam. E, cara,
Eu vi uma matéria aqui extremamente interessante, vou até pedir para você comentar, extremamente 400 milhões de vezes, vezes interessante, que bem, um dos maiores problemas realmente aí quando você fala de qualquer empresa que tem um carrinho digital hoje, né, cara, é entender por que a pessoa teve o trabalho de pôr algo no carrinho e não fechou. O que aconteceu ali? O que fez ela mudar de decisão? Por que ela selecionou ali, né, cara? E é isso aí, essa matéria, onde vocês simplesmente conseguiram reverter 400 milhões de reais que iam pro buraco. Uma matéria que saiu na Exame, o link vai estar na descrição, pessoal, porque vale a pena vocês lerem, que é um número muito expressivo. E cara, realmente, eu tava pensando aqui, eu já fiz isso algumas vezes. Já coloquei algo no carrinho e falei, não. A minha esposa é profissional de fazer isso. Exato, mas as esposas são. A Thaís também, cara. A Thaís, ela passa horas montando carrinhos e não fecha. O que você tá fazendo? Eu tô montando carrinho. Vai fechar? Não tá montando carrinho, não sei. Tô só vendo roupa e escolhendo. Falta algo aí, esse algo aí que você conseguiu aí, nesse case aí que tá aí na Exame, cara. Varia. Eu vou até fazer um comentário aqui, uma curiosidade que eu tô refletindo sobre isso aqui. Eu tenho um determinado aplicativo aqui com um carrinho com 75 itens nele. Meu Deus do céu, você tá fazendo o que? Esse é um carrinho de compras? Supermercado? É o corner shop? Deixa eu comentar. O que acontece? O aplicativo ele é ruim e ele não tem um favoritos. Como ele não tem um favoritos, eu jogo no carrinho para trabalhar com favoritos. Troca de aplicativo, vai comprar em outra loja. O cara não tem um simples favoritos, pô. Não compraria nesse lugar. Porque entendeu? Logo ali não dá pra ele fazer isso, entendeu? Mas esse é um ponto fraco de lojas que provavelmente o Rodolfo deve ter passado por isso. Deve ter identificado esses pontos fracos também. Você sabe que existem inúmeras pesquisas. O problema de abandono de carrinho são pesquisas publicadas que falam que, sei lá, primeiro problema é frete. O segundo é transparência nas informações ou tempo de entrega, né? Então essa é uma ordem um pouco trivial, mas tem aquela dúvida que você não consegue mapear, né? Onde o cliente ficou com uma dúvida genuína. Será que aquela cor é aquela cor mesmo? Será que o tamanho é esse mesmo? Será que eu vou ficar satisfeito? Será que... E quando você vai para serviço, e aí entra um ponto muito legal, até complementando, tá, Diogo, que esses 400 milhões que foram ditos na matéria não são somente abandono de carrinho, mas são oportunidades que nós geramos, dado um contexto que eu converso com o cliente. Então imagina que ele assina um plano A de algum produto ou de alguma assinatura digital que custa 100 e a gente identificou, entendendo o histórico dele, que se eu conversasse, se eu fizesse uma abordagem personalizada, ele tem probabilidade de adesão do plano B que custa R$200. Então, como que a gente utiliza? Até para fazer o upsell ali, vocês conseguiram utilizar. Inclusive, a gente fala muito sobre abandono de carrinho, mas esquece que existem outras tantas aplicações que são muito mais relevantes. Quando você olha para a base de clientes, eu costumo dizer que o cliente mais relevante é o cliente que está dentro da nossa base. A venda mais barata é a venda do cliente que está na nossa base. E a gente fica sempre olhando o topo de funil, como é que a gente traz mais cliente. É o cliente mais caro. Então, quando a gente olha para a nossa base, entende só que qual era o problema lá no passado? Como é que seria conversar um a um com esse cara? O que a gente fazia? E-mail marketing. Fazia um disparo em massa com a mesma comunicação. O que agora é possível fazer com a tecnologia, com a IA conversacional, é você literalmente falar um a um. Então, por exemplo, eu posso pegar o Gomes, que ele é assinante de um produto há 6 meses, ele já falou com atendimento mês passado sobre uma dúvida, e usar isso para criar um prompt para fazer uma abordagem para o Gomes. E para o Anderson, que está assinante há 2 anos, que já foi assinante, que pausou e voltou, eu uso uma comunicação completamente diferente. Então, eu posso trazer para o contexto coisas muito pertinentes de cada um. Um mora numa região do país, outro mora em outra região do país. Eu vou conversar de maneira diferente. 3 anos atrás, era impossível fazer isso. Ou principalmente, tecnicamente inviável do ponto de vista
de custos de tecnologia. Hoje já é possível. Então existem inúmeras aplicações, né, que a gente só está olhando para o lado conversacional. Já deve ter Porque visto aí aplicações tem que... muitas variáveis aí, né? Coisas que. E a cada dia, acredito que vocês vão descobrindo novas variáveis também, né? Porque vão surgindo situações novas e que você percebe coisas novas para levar em consideração, né? Inclusive, uma das coisas que a gente mais entrega também de proposta de valor para o nosso cliente não é só essa troca de mensagens. Isso é legal. O que tem por trás da mensagem? Por exemplo, eu posso informar para o lojista ou para a empresa o que o cliente fala quando ele não converte, ou o que ele fala quando ele converte. E eu consigo antecipar algum movimento. Imagina que ele começou a conversa utilizando uma fraseologia ou um padrão de fala de pessoa que não converte. Eu já posso me antecipar e trazer talvez um outro tipo de gatilho, uma promoção melhor, ou já transferir para uma pessoa, não sei. Uhum. Então, esse tipo de análise são coisas que um ser humano pegaria, né? Assim, pô, esse cara está se comportando como quem não tem interesse. O ser humano pegaria isso, né? Mas você Ou consegue... não pegaria, Anderson. Ou um atendente de nível mais baixo não pegaria. Não pegaria. Porque assim, como é que o cara vai pegar esses padrões? Falando com muita gente. Ele não consegue falar com a mesma quantidade de gente que uma IA consegue. Então ela consegue criar os padrões muito melhor. A coisa é identificar os mínimos detalhes, entendeu? É isso que é o... Não, agora, só de pensar no tempo que você leva pra treinar um cara, me dá arrepio, porque... Sacanagem. Cara, assim, não sei se pode, né, até comentar, mas você pode dar alguns cases aí específicos, comentar porque eu tenho que todo mundo deve estar curioso agora aqui, tem negócio de carrinho aí, todo mundo já deve ser cliente, às vezes eu olhando o website de vocês aqui, eu sou cliente de alguma daquelas empresas, alguns clubes, etc. Se você puder contar alguns cases... Inclusive o dele, né, cara? Exato. Se você puder contar pra gente aí, cara, alguns cases que eu acho que os ouvintes agora devem estar curiosos já. Tem alguns emblemáticos. Tem, por exemplo, banco. Geralmente, quando a gente fala em banco, eu duvido que alguém, né, o mapa mental ali pensou numa coisa super agradável. Não, geralmente quando a gente fala banco, não está associado à praia, ou que ao sentimento que você sente nisso, ou férias. Ele sempre é um negócio, mas pra você ter uma ideia, a gente tem uma IA conversacional rodando num produto de um banco que eu entrego um CSAT acima de 90%. Né? CSAT é a satisfação do cliente, que é uma nota que ele dá de 0 a 10. Acima de 90%. E qual que é o ponto? 70% das conversas finalizam com a IA. Isso é muita 30% ela transborda para um humano, e aí a gente pode aprofundar nesse tema, ou o cliente mesmo para e ele não chega numa resolução daquele problema e daquela dor dele. Mas quase 70% conclui e está satisfeito. Você imaginou o impacto disso? Quando você vai para uma escala, quando você começa a falar assim, cara, o jeito que eu vou falar com o Diogo, o jeito que eu vou conversar com o Diogo é diferente do Gomes, que é diferente do Anderson, e é completamente diferente. E eu consigo fazer isso configurando, lendo os dados. Então, essa possibilidade é muito rica, mas vem uma discussão aqui, que se vocês quiserem aprofundar, a gente pode ou não, que não vai substituir 100%. As profissões, elas migram. Então, isso não quer dizer migram, que... né, cara? Sempre migram. Sempre migram. Se a população fosse se preocupar, se o ser humano fosse sempre se preocupar em ficar preso ao passado, a gente estaria em que época hoje? Porque, cara, teve ali a Revolução Industrial, tudo mudou, cara. Veio aí a questão dos bancos, tudo mudou. Hoje, praticamente, numa agência bancária, praticamente não tem ninguém lá. É quase ninguém atendendo perto do que era. Quem é mais antigo, igual eu, Mr. Anderson, assim, sabe o que era uma fila, tanto de gente, caixa que tinha dentro de um banco. O negócio era uma loucura, cara, ir no banco. Hoje em dia, lá é só máquina para te atendendo. Então, assim, é uma questão. Agora, quantas pessoas, quantos empregos nos geraram ali para aquelas máquinas estar funcionando? Qual é a tecnologia ali por trás? Então, e é uma coisa que a gente costuma falar aqui no Pod Café, cara, que o pessoal que está começando agora, o pessoal tem que estar atento, porque tem que...
A inteligência artificial, IA, é um mercado hoje em extrema ascensão. Eu duvido que se alguém estiver começando hoje, ser estudante, você começando hoje, vai investir nessa área, eu duvido que você vai passar dificuldade com o emprego, se você for aprofundar. Conta pra gente, é aquecido ou não é essa área aí para conseguir profissional nessa área, Rodolfo? Eu vou, além da sua pergunta, eu vou trazer um ponto, a quantidade de novas profissões que já surgiram de 6 meses. Não é uma eliminação, é uma troca. Né? Você Sim. deixa de ter profissional, às vezes, aí o que a galera tem que aprender é se qualificar mais, porque a gente vai buscar profissionais mais qualificados, mas é um profissional com custo mais alto também. Então são oportunidades. Olha que curioso o que aconteceu aqui, tá? A gente tinha os consultores e aqueles, e grande parte, ainda estamos nesse processo, que eram muito bons em termos de persuasão e de conversa com o cliente. Sabe o que eles viraram? Uma nova profissão que não é o eClever que inventou, não, que já existe, que tem muitas vagas abertas no LinkedIn, chama designer conversacional. O cara é designer de conversas. Ou seja, ele tem as manhas, vamos ensinar o pessoal, os bots ou a inteligência artificial a conversar. Como que flui a conversa? Ele desenha, ele arquiteta isso tudo. Então a gente tem grande parte do nosso time se tornou designer conversacional. E tem uma outra parcela que faz o feedback humano, porque ele analisa as conversas e fala assim, a IA ela foi assertiva aqui ou ela não foi assertiva aqui. Então isso retroalimenta. Então Anderson, lá no comecinho, uma das suas primeiras perguntas, qual que é o segredo? Eu não acho que o segredo é um conjunto de tecnologias, fazer retroalimentar isso. Então, baseado no atendimento que eu te fiz hoje e do jeito que a IA te atendeu hoje, daqui a um mês, quando você voltar a falar comigo em empresa, eu tenho que considerar essa conversa sua. Coisa que era impensável acontecer. Então, eu posso te fazer uma pergunta para gerar rapport sobre esse último atendimento, sobre, poxa, aí, Anderson, chegou, o que você achou do produto que você recebeu? Cara, isso vai gerar uma puta experiência legal em você. Então, essas transições de emprego, elas acontecem. Haja vista que as 10 profissões mais procuradas hoje pelos jovens, 70% delas não existia 15 anos atrás. Cara, elas não existiam. Então, quando minha filha pergunta, né, qual é a profissão, cara, eu tenho que ensinar para ela ser resiliente, a lidar com frustração, etc. Porque a profissão que talvez ela vai escolher daqui a 15 anos nem vai existir. Exatamente, às vezes nem existe a profissão que ela vai escolher. Nem então existe, você tem que trabalhar. Cara. E aí, cara, que é uma coisa que eu até falo, assim, até pra gente não focar tanto, mas tem que falar, o modelo de ensino nosso tem que focar mais em soft skills, né, cara? Porque, cara, é muito básico, às vezes, e os caras ficam sempre ali preparando para uma prova de um Enem, de uma coisa que às vezes não vai ser prático, né? E se você for pensar em carreira, emprego, etc., é igual você falou, a gente está numa velocidade onde o emprego de hoje, amanhã nem existe. O emprego de amanhã, a gente ainda não sabe o que vai ser, cara. Então, tem que estar sempre se atualizando, né? Quem trabalha com tecnologia, quem empreende em tecnologia, igual você falou, pô, quando eu comecei lá, a gente tinha 500 caras ali atendendo, literalmente. Hoje você está usando inteligência artificial. Automaticamente você teve que contratar aí um monte de gente para poder desenvolver e alimentar isso. Então são profissões que eram diferentes. Tem uma coisa louca sobre isso, até porque, assim, chega um ponto que não é mais escalável. Né? Você tinha ali 500 pessoas. Vamos pensar em banco, a gente falou de banco agora há pouco. O banco ele tinha um modelo que estava fadado a como é que ia ser. Porque, assim, a quantidade de clientes que eles tinham há 20 anos atrás, comparado com a quantidade de clientes que tem hoje, era impossível. Ia ter agência igual farmácia, uma em cada esquina, entendeu? Ia ser uma loucura, porque não ia dar conta de atender esse público todo. Não, e a quantidade de pagamentos que a gente executa hoje durante o dia, quantos Pix você não faz por dia? Quantos boletos você não paga no mês? Você tem que ir numa agência para fazer isso, pra você fazer uma... Você tem que fazer isso na boca do caixa, já é inviável, eu já fico puto, entendeu? Eu pego isso que o Diogo falou, que é sensacional, que é justamente a questão que quando você vê um futuro onde a máquina vai inevitavelmente ter uma série de atividades e responsabilidades, qual é o diferencial do ser humano? É o humano.
né? São os soft skills, é a capacidade de relacionamento, é a capacidade de... Aquilo que você tem de humano é o que faz a grande diferença, né? Isso, cara, a gente procura aqui profissional de qualquer área, o cara desenvolvedor, o que for e tal, soft skills, né? A gente fala people skills, porque se não consegue trabalhar em grupo, não consegue interagir bem, não consegue uma boa comunicação, o cara que vem para um customer experience, tudo isso, soft skill, é o que faz realmente a grande diferença. Aprender rápido, né? Aprender rápido as coisas, porque o hard skill, hoje você ter esse tipo de conhecimento, ele é relativamente fácil até. Se você entrar no YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Então, se a pessoa tiver esse soft skills, essa vontade de aprender sempre, e de lidar com frustração, adaptação, etc., isso é uma das coisas mais importantes. E o Diogo falou, é complexo. Esse é um tema muito complexo. Eu sou entusiasta, não quer dizer que eu saiba, mas é assim, que é sobre esse modelo de aprendizado, sobre o modelo das escolas e para onde que a gente está indo, para onde vai os nossos filhos, onde, né, os filhos estudam num modelo de escola mais construtivista, de ensinar um pouco esse lado mais, né, de construção das coisas, de construção do raciocínio. Mas enfim, é super difícil isso, né, entender para onde que vai, que a gente, como é que vão ser essas 10 profissões daqui 15 anos, a gente não sabe para onde que isso está indo, né? É impossível saber, né? A verdade é essa. Cara, agora voltando a falar ali do WeClever, ela é adaptável, né? Porque imagina você, olhando a lista de alguns clientes aqui, você tem cliente na área financeira, você tem cliente lá em Wine, que é da área de clube de assinatura de vinhos, eu sou cliente, inclusive. E, pô, na Wine mesmo eu já conversei ali, eu já pedi dicas pro sommelier, que ele funciona exatamente como um sommelier. Conta pra gente esse case aí, cara, porque eu acho sensacional, porque você pedir dicas de vinho, tá? Hoje quem compra vinho online, não tem como, você vai, no máximo, ler alguma coisa ou outra. Isso aí eu achei algo sensacional. Conta um pouco pra gente desse case também. Diogo, pensa que a gente, então, somos uma plataforma de IA conversacional, onde a gente, essencialmente, nós conduzimos consumidores dentro de uma jornada. Então, certo. Quem que define essa jornada de atendimento? Nosso cliente, onde ele sente a dor. Então, eu falo, cara, minha dor está em conduzir o cliente para entender o melhor vinho e ele fazer um upgrade ou uma compra de um vinho, né? Então, de novo, a gente tenta entender essa jornada, conversa com clientes, cria uma base de aprendizado, desenha essa jornada e pluga uma inteligência artificial. Então, a gente tem um caso, sim, com a Wine, nosso cliente de longa data, inclusive quando a gente ainda utilizava, e ainda utiliza em alguns momentos, consultores, né, para ser super assertivo, Diogo, considerando o histórico do cliente e as dúvidas que ele está trazendo naquele momento. Né? Então, olha, eu vou fazer um jantar assim, eu vou fazer a comida tal. Qual é o vinho que mais vai combinar com isso? Olha, vai combinar esse, você clica no link abaixo, você já pode comprar e você pode retirar na minha loja, que a Wine tem loja física. Isso que inclusive aqui em Goiânia tem. Exato, então isso é muito legal, porque eu atendo esse cliente, eu estou muito mais preocupado com a experiência, de novo, né? Conversas convertem. Como que eu converso com esse cliente, não com o objetivo de fazer aquela venda hard selling, goela abaixo, né? Mas como que eu pego aquela cara, eu não sei que vinho que eu escolho para esse tipo de carne. Legal, eu posso te ajudar, estou aqui, te ajudo toda a jornada e no final ainda te entrego falando, olha, tá aqui o link. Ou, melhor ainda, em alguns casos a gente tem integração com o sistema de back-end dos clientes. Então, se você me der a autorização via mensagem, eu já faço todo o BI e você já vai retirar já tudo para você, já, cara, sacanagem. Eu já tenho cartão de crédito. Cara, sensacional. A maior compra de emoção, né? O cara compra, beleza, manda aí. Pronto, já foi. Você não precisa fazer nada, porque, inclusive, sem me aprofundar muito, mas tem questões aí que esse tipo de mensagem, Gomes, ele já é um opt-in. Então isso já serve de questões legais, por exemplo, para você falar, puxa, eu estou te autorizando a fazer determinado tipo de coisa. Então,
Você pode fazer vinho, você pode fazer uma jornada para fazer uma pesquisa. A Alexa já faz isso, porra. Ela já gasta meu dinheiro na Amazon sem Mas meu. eu tô pensando na Amazon aqui direto, porque a Amazon tem essa pegada de você comprar com um clique só, né? Você chega ali É o e One comprou. Click Buy. Porque assim, cara, teu cartão já tá lá, irmão. Você pensou, comprou, entendeu? Você tá lá navegando no aplicativo de TV deles lá. Ah, pô, eu quero ver esse filme. Ele te oferece o filme lá. Ó, esse filme aqui, que filmão. Você clica nele e você fala assim, mas Comprou. você não assina a plataforma tal. Clicou, já foi, deu play, irmão. Perdeu, já vem na tua conta. Acabou, E você entendeu? esquece depois que você assinou e fica Esquece. bilhetando lá pro resto da vida. Vai, aqui, clica aqui, são 7 dias grátis. Clica aqui. Você tem 7 dias pra você desistir. Você assistiu o filme, você nem lembra que clicou e já foi, velho. Já foi. E tá Já ali, foi. tá pagando mensalmente, entendeu? Agora, Você pode pedir pra Alexa fazer uma compra pra você. Então, assim, a IA já tá ali gastando o seu dinheiro, entendeu? É só mais um. Minha filha comprou a escada. Minha filha comprou a escada. Ela queria, olha só, ela tava na cozinha, ela queria mexer no fogão. Olha a loucura do negócio. Ela queria mexer no fogão e monitoradamente ela podia subir ali para mexer nem no fogão, né? Na bancada onde fica o fogão, onde mexe massa, essas coisas e tal, para fazer bolo. Ela adora esse tipo de coisa. Ela chegou para a Alexa, com um monitor, né? Virou e falou assim: Alexa, eu quero uma escada. Eu comprar uma escada. A Alexa veio, deu opções de escada para ela. Ela clicou, fez a compra. Cara, mas assim, no caso, por exemplo, da Amazon, o OKR da Amazon, cara, é recorrência. Onde você tiver, não é tempo de tela. O tempo de tela é o OKR da Netflix, entendeu? Da Amazon como um todo é recorrência. Eles querem que você esteja sempre ali, ó, comprando alguma coisa. Então, isso aí é algo que eles levam bem a sério, fazer você comprar de alguma forma, entendeu? Trazendo essa questão da IA aqui para uma outra discussão, que eu acho que também vale a gente jogar a luz para ela, que é, vocês já viram a parte de sintetizadores de voz que estão surgindo? Coisa linda, né, cara? Coisa linda. Ficando... É um negócio que isso abre assim um universo gigantesco de coisas que a gente não faz a menor ideia para onde que vai. Por exemplo, os Beatles cantando Oasis. Não, eu pensei num negócio muito mais legal. Beatles cantando funk, velho. Não, mas que já existe vídeo, Gomes, no YouTube, cara. Não, já tem esse vídeo. Os caras fizeram isso. Não, vou dar a ideia pra galera fazer com funk, é muito mais divertido, ia dar muito mais view. Ah, meu Deus. Os ouvintes que não sabem disso, o Gomes gosta de funk, a gente não conseguiu curar isso ainda. Estamos trabalhando. Né? É que eu sou jovem, cara, é outra idade, entendeu? Mas, Rodolfo, tem uma coisa que eu acho fantástica nessas sintetizadores de voz, que para mim é o ápice do deboche, é quando ele finge que está pensando. Ele fala ok, sabe, fazendo atendimento, ele dá aquela pensadinha, você tem a sensação que está com o ser humano. Eu falei, caramba, cara, é muito, muito bem articulado. E a possibilidade de replicar vozes, então, por exemplo, existem várias plataformas onde você grava alguns trechos, você grava 100 trechos, ou seja lá quantos forem, e aí, uma vez que ele aprende a sua voz, isso tudo eu estou falando de IA generativa, tá? Ele aprendeu e ele vai gerar conteúdo com a sua voz. Então você escreve qualquer frase e aquela frase vai sair com a sua voz. E aí você abre uma discussão gigantesca aqui, que era parte de direitos autorais. Qual que é o asset dos artistas, né? O asset, ele é... Porque se o artista ele grava todo, ele tem a base da voz dele, daqui a... Assim, já está acontecendo. Em Hollywood está rolando uma treta que é a seguinte, os estúdios, eles pegam lá os figurantes e estão botando eles para assinar um contrato que dá permissão de usar imagem, voz e o que não são os for. figurantes, não. Nos contratos Não, tem a parte dos roteiristas também. Roteiristas, É a parte... dos atores, roteiristas, tá dando mó pano pra manga, tá dando até minha E aí é o seguinte, o cara que tá lá tentando começar a carreira dele, o cara que é garçom, consegue uma ponta num filme, assina um contrato desse. Cara, se a gente ficar nessa onda aí, a gente não vai sair mais nunca. Vamos voltar aqui, porque eu tô querendo não vai sair mais nunca. Eu tenho certeza disso. Porque é o seguinte, eu tô muito interessado com relação ao marketing conversacional, né? A gente tá no mundo hoje onde, basicamente,
todo mundo correndo atrás, cada vez mais competitivo, né? Todo mundo querendo buscar um lugar ao sol. Você acha que hoje o marketing conversacional é algo que é um diferencial? O que você fala para a gente aí, para aqueles empreendedores, para aquelas empresas de tecnologia que estão nos ouvindo aqui agora, para aquele gestor de TI, enfim, e também para aquele micro e pequeno empreendedor, se você acha que também serve para ele, ou é algo ainda, nós estamos falando de grandes empresas? Diogo, eu vou te devolver com uma outra pergunta, eu vou te responder com uma outra pergunta, pode ser? Vamos lá, claro, sempre. Hoje você vê empresas falando que o sistema deles está em cloud? Todo mundo, quase. Mas eles usam isso como discurso, como argumento? Não como argumento, mas é assim, como a gente. Vamos lá, vou corrigir minha fala. No nosso caso, quando eu converso com empresas, eles usam muito esse argumento porque eu trabalho com software, né? Eu vendo software, automaticamente eles falam isso em vários momentos. Mas eu, como consumidor, eu não vejo eu como consumidor, pensando eu como consumidor, eu não vejo alguém falando, nossa, esse negócio está na cloud. Não. Mas você sabe por que ele não fala isso? É isso. Você sabe por que ele não fala isso? Porque isso já é quase um commodity. Não tem nada que não esteja em cloud, na nuvem. Não tem nada que não esteja, não tem diferencial nenhum. Do tipo, e é o que a gente acredita. E todo mundo é multicloud, né, cara? Exato, mas... A gente costuma falar aqui que multicloud is the new bacon, porque todo mundo é multicloud, não tem como. É verdade. E o que vai acontecer com inteligência artificial é algo muito semelhante. Então, por exemplo, você não vai me falar assim, puta, cara, é IA. Se você não usar IA, você não vai conseguir entregar algum diferencial competitivo do teu negócio. O que vai acontecer daqui a pouco é se aquele e-commerce ou aquele banco ou aquela empresa de serviços não utiliza IA em algum momento das jornadas, e eu não estou falando só de IA conversacional, pode ser IA como copiloto de programação, por exemplo. Aliás, isso é uma coisa louca. A Microsoft, que é a dona do GitHub, falou que hoje 40% do código ele já não é feito pelos desenvolvedores, pessoas. Ele é feito pelo Copilot. Olha a velocidade do que está acontecendo. Uma demonstração do Copilot, cara, e é assustador. É realmente assustador. Então, assustador. Te respondendo, se o cara não tiver IA em algum momento dentro dessa jornada do negócio dele, ele está ficando para trás. É o cara que não entrou em cloud há 10 anos atrás. Que hoje ele nem cogita. Ele fala, cara, isso tem que estar lá por milhões de motivos. Então, e quando você olha especificamente para marketing, você precisa aproveitar. Marketing, o custo da mídia está ficando muito caro. Vocês estão nesse universo, né? Inserido nisso. Todos os dias o custo por clique de aquisição de cliente só sobe. Eu nunca vi o custo o dólar desce e o custo de aquisição de cliente sobe, entendeu? É incrível. Mas essa era a minha dor na época que eu comprava mídia lá dentro de Play Kids e leiturinha. Quando você olha para a tua estratégia de aquisição, você fala assim, cara, o que eu vou fazer? O mercado lá no topo de funil está no monopólio, na mão de 2, 3, agora 3, né? Porque antes era Google e Facebook, ou Meta, e agora TikTok. E para onde você vai? Se você precisa ou se você precisa de algo construir audiência, você precisa otimizar a sua audiência, ou talvez até criar a sua audiência. E aí entra conversacional, conversação. Se eu gero listas, se eu tenho distribuição, eu preciso conversar com esses caras. Eu vou ser muito tendencioso falando que todo mundo precisa estar encarando o marketing conversacional dentro da sua estratégia, né, de aquisição e retenção de clientes. Mas é um fato. Se você não conversa com o seu cliente, e conversa de uma maneira personalizada, porque o cara pode estar pensando aqui, escutando a gente, falando assim, mas eu falo com o meu cliente. Legal, você fala, e é o primeiro passo, missão cumprida, não tem problema nenhum do jeito que você fala, com a conta WhatsApp pessoal ou a conta WhatsApp Business. O fato é quanto você consegue ser personalizado. Vamos tentar imaginar aqui, quando nós fazendo gestão das nossas contas, nas nossas conversas no WhatsApp no dia a dia, a gente não fala com 20 pessoas diferentes todos os dias. E muito provavelmente, se a gente falasse, umas 4 ia ficar para trás, 5 a gente não ia responder. É a mesma coisa. Como é que uma empresa vai falar de uma maneira muito
personalizada, porque o consumidor, existem pesquisas também que ele está disposto a gastar mais com experiências personalizadas. Ele está querendo deixar dinheiro na mesa. A tua empresa está com dinheiro na mesa e não está sabendo aproveitar. Então, como que você aproveita isso? Trazendo experiências personalizadas. E conversar de maneira personalizada é uma delas. Como que a gente vai falar isso com o WhatsApp ali ou dentro de uma plataforma de mensageria padrão? É muito difícil de você ganhar escala. Nossa, com certeza. E no caso, e quando a gente pensa no micro e pequeno empreendedor hoje, isso já está acessível para esse empreendedor, cara? Que eu tenho certeza que muita gente aqui, cara, a gente vive numa economia, principalmente onde muita gente se enquadra em SMB, né? Então, e às vezes o pessoal fica pensando, pô, isso não é para mim, a gente falou cases grandes aqui, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o marketing conversacional, que é algo extremamente novo, né? Pouca gente falando. Você está falando, é algo que tem que chegar agora para beber água limpa, igual quem não entrou em cloud lá atrás e hoje está tendo bastante dificuldades, né? Quem não modernizou marketplace e às vezes até saiu do mercado, veja aí Ricardo Eletro, né? Então, assim, temos alguns exemplos aí de muita coisa nesse sentido. Pagar imposto também é importante. Pagar imposto faz parte. Infelizmente faz parte, mas é isso aí. Mas conta pra gente aí com relação a essa questão. Eu acho, Diogo, que tem uma questão de comportamento, mano. O ser humano, ele gosta. Nós somos seres sociáveis. Ponto final. Então, tem aquele livro Sapiens, que ele é incrível, que ele conta a história do ser humano e como ele se expressava, como ele interagia em comunidade, em grupos. E é pura verdade, a gente somos seres sociáveis, ponto. E o que isso quer dizer? Quando eu vou para o microempreendedor, eu não vou dizer para ele, talvez não, eu vou ser super sincero, talvez a IA não é ainda o caminho para ele, mas o que é? O que tem por trás disso? Ser extremamente relevante, humano e estar próximo do cliente dele. Ele tem que estar próximo, ele tem que conversar, ele tem que responder, ele tem que interagir, ele tem que saber se o cliente ficou satisfeito. Quantas vezes a gente vai num lugar, num restaurante, né, que a gente acostumou a ser mal atendido. Isso é muito ruim, né? É absurdo, né, cara? É um absurdo. E a gente, né, e presta atenção também o oposto. Quando a gente é bem atendido, a gente fica super surpreso. Fala, caramba, olha que legal, a gente foi super bem atendido aqui. E a gente fala bem pra caramba do lugar. Então, onde que a IA vai resolver para esse cara, para esse micro? Porque com certeza, se ele fizer isso, a base dele vai aumentar. E aí vai começar a ficar um pouco difícil dele fazer algumas coisas. Conversar de forma hiper personalizada com cada um dos clientes, mas sobretudo para entender o que funciona nas conversas. Porque não é só sobre conversa, como eu falei, né? É entender os padrões de comportamento. Então, se esse empreendedor ele já tem mais de, 10 contatos por dia, 20 contatos por dia, ou vamos chamar de conversas, melhor do que contato. Se ele faz 20 conversas, se ele tem uma base maior do que 50, 100 clientes, esse cara já é acessível para ele, tá, Diogo? Legal. Já é acessível. Aí tá aí uma resposta que o pessoal com certeza tava nos ouvindo aqui agora, né, cara? Número, né? Uma base de referência a partir de quanto. Tem uma frase que eu tenho repetido ultimamente, que é o seguinte, depois que eu falei para mim mesmo, né? Eu vi algumas pessoas dizendo assim, não, eu não estou competindo. Eu dizia isso, eu não estou competindo. Eu falei, bom, então eu vou sempre perder, porque as outras pessoas estão competindo comigo. E eu não estou competindo, eu estou perdendo, entendeu? Então, assim, por mais que uma empresa... não, eu não vou usar a inteligência artificial. As outras estão usando. Você não tá no game, você está perdendo, entendeu? E outra... Estamos entrando num momento onde todo mundo está usando, assim como está todo mundo usando a internet, querendo ou não querendo, né? Inteligência artificial vai ser a mesma coisa, que vai estar em todo lugar. Então, de alguma forma, você está utilizando, né? Alguém está utilizando para atender você, ou por aí vai. E começar com coisas tão simples quanto, poxa, mas como que eu dou o primeiro passo?
É tão simples quanto entrar no chat.openai, né, openai.com, fazer um cadastro gratuito e começar a conversar com a inteligência artificial para melhorar, por exemplo, como que eu vou escrever um e-mail, como que eu vou mandar uma mensagem mais adequada para o meu cliente. Criar e começar a ter essa conversa e entender que aquilo ali é um negócio que parece ser algo super complexo, mas que cada vez mais está se tornando simples e acessível. Então, começar isso, de ir lá, ou até no próprio Bing, né? Quem diria, o Bing está voltando para a cena, cara. A revolução do Bing. A próxima coisa é a Internet Explorer ser bom, entendeu? Aí acabou pra mim. Aí não tem jeito. Não, aí não. Agora é Não, Edge. mas aí eu vou te fazer um convite. Utiliza o Microsoft Edge, cara. Ele é bem legal. Ele é bem legal. Não, ele é ok. A gente só usa Mac aqui, entendeu? Só tem Mac aqui. A gente tem 2 Mac aqui, entendeu? Ele é ok, bem legal. Não. Não é nada contra a Microsoft, mas nem janela em casa eu tenho, entendeu? Galera, como assim você fechou a janela assim? Não quero janela. Porque não vai dar problema, entendeu? Não, vai travar, não vai dar ruim. Sacanagem. Não, mas não, o Edge melhorou muito, o Edge perto do Internet Explorer. Não, claro. Mas a piada não pode morrer nunca, né? Não. Vamos lá, o Copilot é o clipe do Word, cara. Só esteroide, tomou entendeu? bomba, né? Tomou bomba. Mas aquela ideia do clipe é o que é o Copilot hoje. Aquilo ali é a ideia. Desde sempre. Só era ruim pra caramba. Ele Não é de que ajuda você não animadinha. tinha tecnologia para aquilo. Eu acho que não tinha tecnologia. Essa que é a parada. Olha só, o Rodolfo virou e criou o eClever lá. Ele não tinha tecnologia para fazer isso. Ele botou 500 pessoas trabalhando lá dentro. Eu entendo. Entendeu? O que é o clipe? O clipe é a versão 1.0 ali. Pô, olha só, que legal seria um assistente virtual, alguém que chega ali e te ajuda com algumas coisas, entendeu? O próprio conceito de wizard, né, para qualquer instalação, você vai lá avançar, que é um modelo que virou standard de mercado, o conceito era esse, era ter ali um assistente que vai te fazendo perguntas e te levando no passo a passo, entendeu? Esse modelo de inteligência artificial que a gente tem acesso hoje, ele é uma evolução dessa ideia. Basicamente isso. Não, mas o conceito de inteligência artificial não é algo novo. A aplicação que a OpenAI conseguiu dar e a facilidade do acesso que foi revolucionário, não a tecnologia. A tecnologia a gente já tinha ela há muito tempo. A gente não tinha meios fáceis de utilizar essa tecnologia, que foi o que a OpenAI fez. E olha que interessante, porque não tinha como processar aquele volume de dados. Então você até tinha um modelo, né, para rodar, né? O conceito estava pronto, né? Faltava tecnologia. Não, e ainda agora, Rodolfo, a infraestrutura é limitante. Isso é uma limitação gigante, a infraestrutura. Tanto é que, bom, você faz lá atendimento, certo? Beleza. Toda vez que vai atender o cara novamente, você tem que subir de novo aquela informação do prompt. Exato. Porque não fica lá. Não. Você tem que chegar, passar todo o briefing para a inteligência artificial para ela pensar em cima do briefing que ela recebeu na hora. E eu não sei nem qual o tamanho disso, o quanto dá para empurrar lá para dentro. Não deve ser muita coisa, deve ter limitação, né? Não, pior que dá, assim, ainda não é um problema isso, mesmo porque você consegue ir sumarizando e você guarda sumarizado. Então, tem algumas estratégias para fazer. Mas, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo, né? A gente falou muito aqui sobre textos, mas áudio. Então, por exemplo, hoje, a nossa plataforma, se o cliente manda um áudio, a gente faz a transcrição, o entendimento e responde por mensagem. Cara, antigamente você mandava um áudio por áudio, velho. Você tem que fazer o cara passar raiva do lado de lá também, entendeu? Não. Você sabe Não, que velho. a gente já começou a testar. E aí eu brinco, eu falo assim, não, já estamos nesse ponto. E eu posso gravar a voz que quiser. Eu brinco até e falo assim, puta, tô falando com o CEO, falo, ó, você pode gravar a sua voz e a gente responde com a sua voz.
você está falando com o CEO da empresa, Cara, né? já tá. Eu ia te fazer a pergunta: para onde a WeClever tá indo? Isso já tem hoje também? Essa parte de voz já tá funcionando, cara? A gente já faz a transcrição de voz, então se o cliente ele manda áudio nas conversas, a gente responde todos eles. A gente ainda não em texto, a gente ainda não responde em áudio, né? Porque as tecnologias, principalmente para o português, a gente acredita que não estão ainda muito adequadas. Esse eu acho que é um ponto, mas a gente está caminhando muito, Diogo, para a parte analítica, para o que tem por detrás das conversas, porque isso é algo muito valioso, para entender padrões de comportamento. É quando o cliente escrever, eu saber se ele está triste, se ele está feliz, isso a gente já entrega essa informação no nosso dashboard, tá? Entendi. Mas o que a empresa vai fazer com isso? Porque eu posso... a gente tem um negócio que chama as trends, né? A tendência de conversa. Baseado na tendência de conversa, eu posso gerar uma promoção para o final de semana. Eu posso mudar uma comunicação no meu site. Como que a gente olha para as conversas como um asset rico? A coisa mais importante que eu falo é quanto você está escutando o seu cliente. Antigamente você só escutava, alguém estava ali no balcão, ficava escutando ali os clientes e tal, e aí tinha as ideias. O que você está escutando e está deixando de ouvir porque você não conhece? Aquilo que a gente não faz a menor ideia que existe e que é possível. A gente já está pensando nisso e vai entregar para o nosso cliente através desses dashboards, dessas informações. Então, acho que esse é um caminho que tem muita coisa para ser feita e é onde a gente está mirando. Sensacional. Luciano, só chegamos naquela hora, né? Naquela famosa hora, sempre chega, né, cara? O papo tá bom demais, a gente engata aqui. Cara, assim, tem Fica muito, até amanhã muito assunto conversando. aqui. Vamos gravar outro, isso é fato. Isso é fato. Porque tem muita coisa pra gente bater papo sobre ainda. Te convidaremos novamente, Rodolfo, para trocar ideia aqui sobre o assunto, mas estamos chegando em considerações finais. Considerações finais, você fica com o microfone à sua disposição para deixar aqui mensagem motivacional, deixar aqui links, contatos. Comprar meu curso. Vende seu curso, entendeu? Aqui, esse é o momento. Fica à vontade, Rodolfo. Primeiro, acho que agradecer o convite. Foi muito legal, super descontraído. Anderson, Gomes, Diogo, muito obrigado aí pelo convite. E estou à disposição. O dia que vocês quiserem falar mais sobre IA, podem me chamar. Foi incrível. Eu gosto muito de falar sobre. E o nosso site, é só isso. É tipo WeClever, né? WeClever.com. E vamos bater um papo lá com a gente. Conhecer. Vai estar na descrição também esse link, hein? O link deles. Vamos deixar o LinkedIn do Rodolfo, o site da WeClever aí na descrição. Vamos deixar o da leiturinha também. Se você tem criança, por favor, assine que. Poxa, quem sabe eu consigo um cupom de desconto aqui pro nosso. Aí você já tem kit pra pai de pet? Eu sou pai de pet, entendeu? Vamos é o cara de desconto. Você pode, vou assinar para os meus sobrinhos. Vou assinar. Boa, me pegou. Falou. Manda o cupom que eu vou fazer 2 assinaturas, uma para cada um. É isso aí. Vou mandar para pôr na descrição aí. Valeu, obrigado. Tá certo. E aí, muito obrigado, Rodolfo. Obrigadão, o papo foi excelente e até a próxima, cara. É só chegar junto